A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre deixa meu povo ir. Êxodo 8, verso 1. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Deus chama Moisés para uma das missões mais impressionantes em toda a história da humanidade. Libertar quase 3 milhões de pessoas do império mais poderoso naqueles dias. E sem usar nenhum exército. Sem usar a política, sem usar armas, mas apenas a palavra de Deus. Moisés recebe a missão de Deus, tendo uma chamada impactante junto à sarça ardente e vai ao encontro do faraó. Essa chamada precisava arder em seu coração de forma profunda e muito profunda, ou jamais ele poderia fazer o que ele fez. E esse é um ponto importante. A chamada precisa ser real, ou a missão nunca vai acontecer. Moisés decide obedecer a Deus, mesmo sabendo que o faraó não lhe era um completo desconhecido. O terrível nesta história é que vemos que Faraó tinha poder, e tinha muito poder. E ele endureceu o coração. A Bíblia, na realidade, diz que Deus endureceu o coração do faraó. Ele chama então os seus adivinhos, os seus encantadores, os seus magos, os seus sacerdotes, para confrontar os feitos de Deus pelas mãos de Moisés. O faraó também detinha o poder, um poder sobre o povo. E a Bíblia nos diz que ele aumentou o trabalho, os escravizava, punha medo neles. O faraó também tinha a maior influência em seus dias diante das nações do mundo. Ou seja, o faraó tinha poder e muito poder. E tudo isso, claro, foi dado por Deus. Esse mesmo faraó está de frente a nós muitas vezes para nos impedir de fazer o que Deus deseja que façamos. Mas os faraós que nos impedem não têm os nomes do antigo, dos idos, dos tempos idos, como Ramsés ou Tutancâmon. Os nomes hoje diante de nós são o faraó, muitas vezes, do medo, faraó da angústia, faraó da ansiedade, faraó da instabilidade financeira, faraó do desemprego, faraó da pobreza, o faraó da dúvida, o faraó da incredulidade. Esses faraós se levantam com força muitas vezes e afrontam com poder a ordem de Deus que diz, deixa meu povo ir para que me sirva. Se você ouvir o que eles falam, jamais vai fazer o que Deus quer que você faça. Estranhamente, o faraó não foi morto por nenhuma praga, embora 10 pragas foram enviadas. Não espere que Deus vai acabar com o faraó da sua vida. Você vai ter de enfrentá-lo e saber que a vitória é sua antes mesmo de estar diante dele. Mas nunca será fácil enfrentá-lo, pois ele conhece você. E você conhece ele. Não são estranhos. Ele sabe das tuas fraquezas e sabe dos teus limites. O que ele não sabe é o poder que Deus tem e o quanto ele pode te usar e o quanto Deus quer te usar. Moisés não venceu o faraó por seus méritos. Ele venceu o faraó pelo poder de Deus. Há coisas nesta vida que requerem muito mais do que estudos. Muito mais do que esforços humanos, muito mais do que talento, capacidade, trabalho incansável, controle rigoroso sobre tudo e todos. Há coisas nesta vida que somente o poder de Deus pode fazer e nada mais pode fazer do que o seu poder. O poder de Deus é quem muda, seja por bem ou por mal, uma situação, para trazer a vitória aos que servem ao Senhor. Sim, foi isso mesmo que disse. Às vezes Deus faz o faraó sofrer, tanto que ele não tem mais escape. E finalmente a resposta chega, de rendição e dando a liberação para quem serve a Deus. O povo de Israel sai em direção à terra prometida. Mas antes disso tem um deserto. Muitos querem já a vitória logo depois de lutar, mas esquecem que às vezes ainda tem um deserto para passar. E quem quer saber do deserto? O deserto é ruim. No deserto só há desolação. É calor durante o dia, frio durante a noite, aquela visão terrível para todos os lados. Fome e sede são suas companhias constantes. Quem quer ir para um lugar como esse? Mas foi no deserto que o povo de Israel viveu literalmente as maiores experiências de toda a sua vida.
Deus os conduzia com a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Quando estudei por um ano em uma academia judaica, há vários anos atrás, para melhor entender alguns conceitos do Antigo Testamento, o rabino nos passou algo impressionante. Ele disse que a coluna de fogo que conduzia o povo de Israel, no meio desta coluna, apareciam as letras com as palavras da Torá, fazendo com que isso fosse visto por todo o povo e guardado em seus corações. E é por isso que o salmista Davi escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está lá no Salmo 119, verso 105. Israel viveu os milagres de Deus no deserto. Era pão vivo descendo do céu todos os dias. A padaria dos céus estava trabalhando e alimentando o povo diariamente. Esse pão, o maná, era o tipo de Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, Jesus disse. Também eram saciados pela fonte de água que saía da rocha. E esta rocha não era apenas uma rocha, mas uma pedra espiritual, conforme Paulo escreveu, que o seguia. Também era um tipo de Cristo. Ele disse: rios fluirão de dentro dele. Está lá em João 7,37. Também as roupas e os calçados não se consumiam. Também ninguém ficou enfermo. Eu tenho um sapato ainda hoje que já tem quase 20 anos e eu uso ele quase todas as semanas. Comprei ele durante um período de grande prova espiritual, batalha com Deus. Contei um dia para um pastor, amigo meu, sobre isso e olhando para o sapato, e ele me perguntou qual é que era a marca desse sapato que não acabava nunca. Eu disse: a marca é Êxodo. Deus tem os seus milagres, Deus tem os seus mistérios. Você pode acreditar ou não nisso que eu estou falando, mas eu sirvo um Deus poderoso e Ele faz tudo aquilo que Ele promete. Deixa eu te falar uma coisa: o que Deus disse para você fazer, faça. Custe o que custar, mas faça. Ele honrará com seu poder e mais, Ele cumprirá em você tudo o que Ele prometeu. Não importa quantos faraós você tem de enfrentar, o Deus que nós servimos é Deus. Ele tem mais poder que todos os faraós reunidos deste mundo. Aleluia! Ele pode mudar a tua história neste momento e fazer a tua vida valer a pena. Moisés cumpriu a sua missão. E Israel, aleluia, experimentou e viu o poder de Deus. Você pode viver o melhor de Deus nesta terra se confiar nas palavras do Senhor e fazer o que Ele deseja. Não deixe ninguém tentar te impedir. O Egito era conhecido por Moisés, foi onde ele foi criado, foi onde ele cresceu, foi onde ele foi educado. Mas se olhar para isso, você não vai vencer. Se olhar para o Egito, não vai vencer. Se olhar para o faraó, não vai vencer. Deus quer que você abra mão de tudo aquilo que te impede de fazer a sua obra. Vai ter de deixar relacionamentos muitas vezes, vai ter de enfrentar todos os seus medos, vai precisar amar a Deus acima de tudo e de todos. Em Mateus 16, 24 está escrito: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Por isso a chamada precisa ser impactante. Não pode ser um sentimento. Sentimentos passam, mas a chama do fogo de Deus, essa não passa não. A sarça não passa. Uma chamada divina vem como um fogo que consome. Moisés foi impactado pelo poder de Deus, pelo fogo de Deus. A visão correta de Deus te fará um vencedor. Muitos hoje têm uma visão, mas não a visão de Deus para a missão. Tem visão, mas é uma visão deste mundo, baseada nas coisas desta vida. Mas a visão de Deus ultrapassa todo o nosso entendimento e vai muito além da nossa imaginação. A visão correta de Deus é uma visão sobrenatural. Uma visão que abre os teus olhos para o mundo espiritual. Você vai ver coisas que ninguém vê. Os impossíveis de Deus irão se manifestar. Você vai entender coisas que ninguém entende. Os caminhos de Deus somente são revelados aos que temem o nome do Senhor. Moisés disse ao faraó: deixa meu povo ir. Não há como impedir uma ordem de Deus. O homem pode tentar escapar da responsabilidade, mas jamais vai ter êxito, pois Deus, Ele não abre mão da sua soberania. Ele é Deus, e o que Ele disse se fará, e o que falou se cumprirá. Descansa no Senhor, pois os projetos dele vão acontecer para você em breve. Não dormita
o guardador de Israel. Aleluia. Que Deus te abençoe.